Olá, meu caro estudante. Hoje nós vamos dar uma introdução sobre eletromagnetismo, tá ok? Em nossa aula vamos falar de magnetismo, assunto muito importante que faz parte do nosso cotidiano e que move toda a nossa tecnologia moderna, tá ok? Tem aplicações nos instrumentos elétricos, motores elétricos, brinquedos, motores de carro, geradores de energia, cartão de crédito. E sem falar que a própria Terra é o maior ímã natural. Portanto, precisamos saber o que é magnetismo, tá ok? Vamos ver a origem dos ímãs. Os primeiros ímãs foram encontrados na Ásia, em um distrito grego denominado Magnésia. O nome dessa região deu origem ao termo magnetismo, usado para designar o estudo dos fenômenos relacionados com as propriedades dos ímãs. Então, magnetismo tem a ver com aquele distrito grego denominado Magnésia, tá? Então, essa é a origem da palavra da magnetismo, a origem dos ímãs, tá bom? Então, vamos ver agora ímãs naturais. Os primeiros ímãs naturais eram constituídos por um minério de ferro, então, hoje conhecido como magnetita, já também em relação àquele distrito grego, Magnésia, né? Então, esse minério de ferro é um ímã natural e hoje é conhecido como magnetita. Tá bom, pessoal? Características dos ímãs naturais. Um pedaço de ferro, ao ser atraído por um ímã colocado próximo a ele, adquire as mesmas propriedades do ímã e passa a atrair outros pedaços de ferro. Então, é uma característica dos ímãs naturais de passar as suas propriedades para um pedaço de ferro que se aproxima dele. E esse pedaço de ferro adquire as suas propriedades, podendo atrair outros pedaços de ferro, ok? Então, essa é a característica dos ímãs naturais. Os polos de um ímã. Polos são as regiões de um ímã onde são maiores as atrações de certos objetos como pregos, alfinetes e limares de ferro. Tá? O polo de um ímã é aquela região que tem mais acentuado a atração. Tá? Um ímã em formato de barras ou em formato de U tem seus polos situados em suas extremidades. Então, um ímã em forma de uma barra são as suas extremidades onde ficam os polos, quer dizer, a região onde tem maior atração de objetos, não é isso? Então, se for uma barra, são nas extremidades da barra. Se for em forma de um U, nas extremidades do U, tá ok? Bom, agora, nós falamos em polos. No ímã, nós temos o polo norte e o polo sul de um ímã. Polo norte de um ímã é a sua extremidade que aponta para o norte geográfico da Terra, pessoal. Tá? Isso quando o ímã pode se girar livremente. Tá? Então, ele girando livremente, polo norte é onde ele aponta para o norte geográfico da Terra. E polo sul de um ímã é a sua extremidade que aponta para o sul geográfico da Terra. Tá? Então, nós falamos agora em polos geográficos, né? Polo norte e polo sul. Isso vocês já sabem da geografia, não é isso? A bússola, vamos falar desse instrumento usado na navegação, denominado de bússola. A bússola é constituída essencialmente por um pequeno ímã. É um pequeno ímã em forma de agulha, apoiado de modo que possa girar livremente em torno do seu centro. Então, é uma agulhazinha com o centro e ele fica girando, né, livremente.
O polo norte magnético da agulha, o polo norte magnético da agulha é aquele que aponta para o polo norte geográfico. E o polo sul magnético é o que aponta para o polo sul geográfico. Então veja bem, nós temos o polo norte geográfico, o polo sul geográfico. O polo norte magnético da agulha, ele aponta para o norte geográfico. O polo sul magnético da agulha aponta para o sul geográfico, tá? Então, esse é o início aí, tá bom? Para que possamos entender melhor o que é um polo de um ímã, em relação à bússola, vamos fazer o exercício número 1. Uma bússola afastada de outros ímãs ou de pedaços de ferro se encontra em posições segundo os pontos A, B, C, D, E e F. Aqui eu tenho uma bússola, aqui eu tenho os polos, E e F são os polos desta bússola, né? Aqui A é um ponto imaginário, C é outro ponto, B e D, tá ok? Então são os pontos que nós queremos identificá-lo. Sabendo que A é uma orientação onde o Sol nasce, identificar os demais pontos. Então a dica que ele dá é que A é a região onde o Sol nasce. O Sol nasce, sabemos que é no leste, né? Como o Sol nasce no leste, para a gente descobrir os outros pontos cardeais, então nós ficamos em pé, colocamos o braço direito para o leste, onde o Sol nasce, e à nossa frente fica o polo norte geográfico. Atrás fica o polo sul geográfico e à nossa esquerda fica o oeste, que é onde o Sol se põe, tá? Então veja bem, já foi dado o A, que é onde o ponto, a orientação onde o Sol nasce. Aí colocamos o braço direito para essa orientação de A, onde o Sol nasce, que é o leste, e à nossa frente fica o polo norte geográfico, atrás fica o polo sul geográfico, e à nossa esquerda fica o oeste, onde o Sol se põe, tá ok? Agora vamos responder a questão. Veja bem, pessoal, esse ponto A é o ponto em que o Sol nasce, é o leste, não é isso? O ponto B é o ponto onde o Sol se põe, é o ponto onde o Sol se põe. O ponto C representa o polo norte geográfico. O ponto D representa o polo sul geográfico. Agora, pelos conceitos de polo norte e polo sul de um ímã, principalmente da agulha magnética, nós vimos que o polo norte da agulha magnética está apontado para o norte geográfico. Portanto, é o que? Representa o polo norte da agulha magnética. E o F, como está apontado para o sul geográfico, representa o polo sul da agulha magnética. Tá ok? Então, é essa a questão que nós conseguimos resolver. Tá bom, pessoal? Então, aqui vocês fizeram uma revisãozinha dos pontos cardeais. Vimos como determinar os outros pontos, foi dada uma dica. Determinamos o polo da agulha magnética da nossa bússola e assim resolvemos a questão, tá bom? Então, vamos ver agora forças de interação entre os polos de um ímã. As forças magnéticas se manifestam à distância, isto é, sem que haja necessidade de contato entre os dois polos. Aproximando-se os polos de mesmo nome, de dois ímãs, eles se repelem, quer dizer, se afastam. Aproximando-se os polos de nomes contrários, se atraem. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Se
aproximarmos o polo norte de um ímã com o polo norte de outro ímã, então eles se repelem, quer dizer, se afastam. Se aproximarmos o polo sul de um ímã com o polo sul de outro ímã, eles se repelem, isto é, também se afastam. Mas se aproximarmos o polo norte de um ímã com o polo sul do outro, ou o polo sul de um ímã com o polo norte do outro, eles se atraem. Por quê? Porque são nomes contrários, norte e sul, tá ok? Polo norte e polo sul. Agora, pessoal, nós falamos no início da nossa aula que a Terra é um grande ímã, é o maior ímã natural que existe na natureza, né? O maior ímã natural. Então, comportamento da Terra como um grande ímã. Os polos do ímã Terra estão localizados próximo aos polos geográficos da Terra, pois é para essas regiões que são atraídos os polos de qualquer agulha imantada. O polo magnético norte da agulha é atraído pelo norte geográfico, não é isso? Nós já sabemos que o polo magnético norte da agulha ele é orientado para o polo norte geográfico. Então, o polo norte geográfico é o polo sul do ímã Terra, porque se ele é atraído, o que é que se atrai? São polos de nomes contrários. Se ele é atraído para o norte geográfico, então no norte geográfico fica o quê? O polo sul do ímã Terra. Tá? Por outro lado, o polo magnético sul da agulha é atraído para o polo sul geográfico. Sul geográfico. Então, o polo sul geográfico é o polo norte magnético do ímã Terra. Exatamente, pessoal. Porque se o polo sul do ímã, da agulha magnética, está apontado para o sul o sul do polo geográfico, então é claro que no polo sul geográfico encontra-se o norte magnético do ímã Terra. Porque quem vai atrair algo que é norte tem que ser sul, tá? Então é isso aí, pessoal, tá? Vamos resolver os exercícios para a gente fixar bem esse conhecimento aí. Vamos resolver o exercício número 2, que diz o seguinte: uma bússola afastada de outros ímãs ou de pedaços de ferro se encontra em posições segundo o esquema abaixo. Aqui eu tenho a bússola, os polos da bússola é A e B, tem aqui o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F, tá? Sabendo que o ponto C, esse ponto C, indica o sentido em que o Sol se põe, veja bem, no exercício anterior era o sentido onde o Sol nascia, agora onde o Sol se põe. Indique o ponto em que indica o sentido do polo sul do ímã Terra. Desses pontos aqui, qual ponto que representa o polo sul do ímã Terra? Pessoal, se C indica o sentido em que o Sol se põe, então nós temos aqui o oeste. O contrário, o D é o quê? É o leste, onde o Sol nasce. Então vamos ficar em pé com o braço direito para o D. É claro que à nossa frente está quem? O F. À nossa frente fica o quê? Fica o polo norte geográfico. E atrás fica o polo sul geográfico. No polo norte geográfico, fica o quê, pessoal? O polo sul do ímã Terra. Então, esse F é o polo sul do ímã Terra. Tá ok? Então, isso que nós queríamos saber. Então, se o Sol se põe em C, D é o ponto leste. Portanto, F indica o sentido do ponto norte geográfico da Terra, onde fica o polo sul do ímã Terra, que é o contrário, né, pessoal? No polo norte geográfico, fica o polo sul do ímã Terra. No sul geográfico fica o polo norte do ímã Terra, tá? Então, espero que vocês tenham entendido
Até a nossa próxima aula.